bem-vindos a mais um episódio do YouBiz Podcast. Dessa vez, olha só, vou apresentar o Vinícius para vocês e dizer para vocês como que ele é especial, porque você não tá vendo ninguém com ele, né? A gente tá gravando de dupla, Vinícius, e você hoje, numa edição extraordinária, pegou todo esse movimento e levou só para Fóruns e para Colabora. Não é maravilhoso? Ah, é muito, né? Na verdade, a minha vinda aqui foi muito aguardada, demorada, e quando eu vim só eu. E na verdade, assim, a gente tentou na primeira edição, não conseguiu. Na segunda edição, tentamos entrar na agenda dele, porque é uma correria tremenda por conta da Fóruns, contabilidade e por conta do Colabora. O Vinícius é CEO das empresas, um dos sócios, um dos donos. Tá lá numa sociedade incrível, que inclusive tá aqui, ó. A Fóruns e o Colabora aqui, ó, na contracapa da nossa segunda edição da YouBiz, está aqui ele. O Vinícius também foi capa. Na nossa primeira edição também tem o Vinícius aqui. E aí, assim, eu sei da competência, sei da disponibilidade de fazer os negócios acontecerem. Conheço as empresas, mas quero que você conheça também. Por isso que esse profissional incrível, esse ser humano diferenciado, está sentado com a gente hoje no YouBiz Podcast. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, primeiramente agradecer novamente, né, essa acolhida aqui da YouBiz, né, um projeto fantástico, algo que movimenta realmente a cidade, todo esse espectro. E está aqui uma honra, né, a gente poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, um pouco da nossa experiência, um pouco da nossa vivência com um público que é um público muito seleto, né, porque eu tive nas campanhas, nos eventos, né, e esse seleto é no sentido de pessoas que buscaram se diferenciar, ou seja, tem origens de todos os modos, né, e você é um caso desse, né, que eu brinco com você que você... Da alegria, do lugar da alegria, você só trouxe alegria. Vocês entenderem, tá, gente? Porque é o nome do morro que eu morava em São Gonçalo, o Vinícius também é de Niterói. A gente encontrou esse espelhamento logo que a gente se conheceu, e o morro que eu morava era Morro da Alegria. E agora, toda vez que ele me encontra, ele fala, da alegria para alegria, virou um bordão, alegria, né? Então, é um movimento que, na verdade, ele sacudiu, vem vendo sacudindo toda essa questão, movimento campista, né? Que é um lugar muito ainda conservador, mas aos poucos você tem conseguido quebrar essas amarras, né? Como você falou, a gente que é de fora, a gente sente um pouco essa diferença, tendo que muitas vezes ir para fora da cidade para trazer algumas coisas, né? Alguns players que estão na capa aqui são pessoas que são campistas ou estiveram em campos e hoje estão fora de campos. Exatamente. Né? Conseguindo novos mares, novos ares e trazendo coisas novas e bacanas para a nossa região. E eu atuo na área de contabilidade, de consultoria já há mais de 10 anos, né? Na verdade tem mais tempo do que isso. Estou falando contabilidade, são 10, 12 anos. E eu vim de uma cidade da capital, né? Na verdade Niterói, mas trabalhando no Rio. Senti um pouco o impacto de campus na sua diferença de cultura. E aí a gente tentou trazer uma inovação nessa parte, em que você pensa no cliente, na qualidade do serviço, no pós-venda, no relacionamento. Como você fala comigo muito, né? Na questão de saber fazer o marketing, não é só fazer post. Entender o que é, né? Entender a necessidade do cliente. Em conversa que a gente teve, você sempre menciona isso. Porque nem necessariamente que para um cliente é melhor o Instagram, para outro não vai ser. Sim, exatamente. Ou vai ser o YouTube, ou vai ser o TikTok. A gente às vezes acha que é besteira, mas é o que comunica com o público de cada um. Exatamente, então, não existe certo ou errado. Perfeito. Então a gente vem, né, remando já há algum tempo, e eu acho que essas coisas vão nos aproximando. E não foi à toa que você chegou a nós, né? E é um casamento que, na verdade, é um namoro que virou noivado, que eu acho que vai dar em casamento. Tá indo, né? Tem aí o meu amigo Emanuel, né? Com aquele jeito dele, com um olhar parecido com o meu. E tá indo, tá caminhando. Perfeito. Vinícius, a gente sabe como é difícil empreender num lugar onde não é o nosso, né? Você está falando aí, a gente acabou de dizer aqui que você também não é de Campos, está em Campos há alguns anos. Qual foi a sua maior dificuldade para apresentar o seu trabalho e a sua qualidade para as pessoas que já estavam estabelecidas aqui e que já consumiam o seu serviço de outros profissionais? De que forma você foi adequando, convencendo, conquistando esse público? De fato, quando você vai para uma
para uma cidade em que a cultura é muito enraizada, né? Dentro naquela questão do meu colega, do compadrinho. Não é que você não possa ser o colega, não é que você não vai ter o amigo. Mas quando você parte para uma questão de empreendimento, uma situação empresarial de negócio, o profissionalismo tem que imperar acima de... Fato. Né? E aí, independente se é seu filho, seu irmão, seu pai, você precisa entender o que é bom para o negócio. Então a gente tinha muito essa dificuldade quando você abordava um diálogo e aí você não, eu já tenho um profissional, mas você perguntava assim, mas ele é adequado para o seu perfil de negócio? E às vezes você via grandes players da cidade com alguns profissionais que haviam parado no tempo, porque há colegas que pararam no tempo por opção deles, entendeu? Eles atendem um nicho de uma certa forma e as complexidades e dimensões, como é o caso do marketing, por exemplo, né? O marketing que a gente ouvia, sei lá, quando eu ouvi na faculdade que eu fiz ADM, é muito diferente do que é hoje. E é necessário uma renovação constante em qualquer nicho, em qualquer profissão, né? Você está falando de contabilidade, aí da galera ter ficado parado lá naquele tempo, e ele só consegue atender a galera que estava lá com ele, né? Porque as pessoas que vão acontecendo, os negócios que vão aparecendo, e as novas oportunidades acabam não buscando os profissionais que estão parados no tempo, né? Verdade. E aí foi nesse gap que a gente foi entrando, mostrando para alguns players, alguns empresários de campus, que para que eles se mantivessem, porque algumas empresas de fora começaram a chegar, principalmente depois de 2008, 2009, com o advento do Porto do Açu. Sim. E aí eles começaram a perceber que eles precisavam se movimentar, não dava mais para ficar naquela, vamos dizer assim, mesmice. E aí eles começaram a procurar profissionais que, boa parte, alguns não eram da cidade, né? E aí nós começamos através da própria promoção de alguns clientes que ficaram satisfeitos ou até muito maravilhados com o que foi ofertado para eles, que às vezes não era nada tão sensacional. Mas aí você traz uma solução para o cara e aquilo vira um presente, né? E a melhor referência que a gente tem é a campanha boca a boca, né? Seu cliente satisfeito traz várias outras oportunidades de negócio para você, né? E na área de contabilidade você tem uma dificuldade que, na verdade, ninguém gosta de pagar imposto, né? Então, se você fala pro cara que você dá uma... Excelente. Já a gente vai entrar no imposto, mas vai. Ninguém gosta de pagar imposto. Esse momento tá difícil. Então, você levava uma guia para ele, não sei o que e tal, o cara assim, pô... Então, quando você começa a mostrar para ele que se você fizer de uma outra forma, você vai pagar menos ou vai economizar e poder investir esses recursos em uma outra coisa. Ele começa a te olhar, pô, eu pagava tanto, agora eu pago menos, a proporção de que eu pago. E aí você vai tratando que aí é uma coisa que é importante, que é entender que não é uma solução de um único profissional. Que, na verdade, quando você fala de gestão de negócios, você tem outras partes. Então, tem a área da UBS que trata do marketing, que é fundamental. Sim. O cara tem que se vender, ele tem que entender a necessidade de mercado. E principalmente para posicionar a marca, né? Mostrar para as pessoas que aqui, ó, essa é a nossa escolha e se você quer qualidade, pega para você também. Esse é o nosso objetivo quando a gente coloca fóruns, quando a gente coloca Colabora, quando a gente coloca todas as empresas dentro do nosso cross-selling. Porque, às vezes, as pessoas ficam sem saber para onde ir, né? E a gente meio que direciona, ó, aqui, ó, esse aqui é o cara. A gente vai dando a essas marcas essa posição de os melhores, os nossos escolhidos. E aí eu acho que essa colaboratividade ela vai acontecendo, né? Sim. Eu acho que esse é o grande insight do mundo do século XXI, né? Você ter essa questão de colaboração, né? Como o Colabora tem essa missão. Sim. De que são partes que compõem um todo, mas elas sozinhas elas não chegam Perfeito. a um sucesso pleno. Perfeito. Agora, a gente sabe que... A gente estava conversando aqui antes e a conversa era a seguinte, Dai, quando você começou, como é que foi, né? Porque a gente sabe da necessidade de um plano de gestão para o nosso negócio enquanto empreendedor. Mas a gente também sabe que quando começa... Não começa lá com um escritório jurídico, com um escritório de contabilidade, com um escritório de marketing. Não é assim, né, minha gente? E aí ele perguntou, quando você começou foi como? Eu falei, eu comecei quando eu achei que estava sério, é que eu trouxe os movimentos sérios, que foi o movimento de um escritório jurídico, que foi o movimento de uma empresa de contabilidade. Quais são as necessidades, Vinícius, como expert nesse assunto, nessa pauta, de uma empresa, de um empreendedor já começar
trazendo entendimento para essa parte de gestão financeira para o seu negócio? Assim, Dai, desculpe o trocadilho, né? Geralmente a maior parte dos empresários começam o negócio no fundo de quintal, né? Sim. Assim que a vida, a gente tem uma ideia, e aí a gente vai fazendo de forma amadora, e vai errando, aprendendo, e a coisa vai tomando rumo. Só que, do ponto de vista legal de qualquer negócio, o governo não vai imaginar isso, né? Que você começou no fundo de quintal, ele quer tudo certo. Uhum. Então, um dos maiores erros que a gente vê, ou equívocos, né, que você vê, é que o empresário tem uma grande ideia e ele põe toda a energia dele nessa ideia. E ele pega os recursos que ele tem, ele monta um lugar, vai para uma rua, faz aquela obra. Quando ele vai legalizar a empresa, ele percebe que existe algo chamado plano de zoneamento. E a lei de zoneamento não permite que o seu negócio funcione naquele espaço. Só que você já botou seu dinheiro, você já botou marketing, você já tem tudo ligado àquele espaço físico. E aí, como é que você faz para sair? Então, o que geralmente a gente sugere, claro, você vai começar no amadorismo, sem legalização, mas antes de você fazer aquele grande movimento, que aqui eu vou fazer minha âncora, eu vou ficar aqui, vou colocar 10, 15, 20, 100 mil reais afundado aqui para o negócio girar. Tenha a ideia, perca um pouco de tempo no planejamento, mas é importante que às vezes você precise dessa assessoria para saber em que lugares da cidade você pode colocar o teu novo negócio mais ampliado, legalizado, para saber se não, aqui eu fico mesmo no aluguel, vou tocando aqui, e agora que dá para ir, eu faço a obra em tal lugar e vou para lá. Nossa, você trouxe uma questão que vou te confessar que eu nunca tinha ouvido. Eu nunca soube que eu poderia estar em algum lugar e aquele lugar não ser possível eu tocar o meu negócio naquele lugar. É muito importante essa informação. Porque, às vezes, o que acontece, gente? O empreendedor, né, quando começa, dependendo do serviço ou do produto que ele vende, esse cara quer juntar dinheiro para comprar mais insumo, mais produto. E o escritório contábil, o escritório jurídico, isso acaba sendo um custo na cabeça de quem ainda não conseguiu levar aquilo para um lado profissionalizado sério. Porque o que o cara quer? O cara quer fazer um negócio funcionar. Mas se ele começa a gerar custo, no final, o que para ele é lucro, acaba sendo um gasto. E aí ele não sabe que, de repente, você está ali justamente para fazer ele adequar essa grana, fazer com que ele entenda que ele pode pagar. Tem lá o MEI, para o cara que tira nota até tanto, para o cara que vende até tanto. E esse caminho é muito importante. A Foros Contabilidade dá esse direcionamento para a pessoa que está começando a empreender agora e precisa saber o que é necessário? Tá, dá sim. A gente até incentiva muito o MEI, a gente dá orientação inicial para ele abrir. Muitas das vezes ele não precisa nem da nossa assessoria para seguir inicialmente. A gente, na verdade, acompanha, às vezes, à distância, para saber se chegou o momento dele fazer esse upgrade e virar uma limitada, mudar de patamar. Porque o microempreendedor, ele foi desenvolvido com a ideia de que é um pontapé inicial. Facilita a sua vida para que você comece. E aí a gente tem muitos empresários têm medo, não, eu vou abrir um outro MEI em nome da minha esposa, da minha mãe, porque eu vou romper o faturamento. Vem cá, tua preocupação é romper o faturamento ou ter lucro? Então tem alguma coisa errada na sua conta. Não, teu foco é pagar imposto ou é rentabilidade, ou crescer. Então você tem que saber qual é a tua métrica. Pagar imposto não vou ter que pagar em algum momento. Perfeito. Né? Então eu preciso saber ter assessoria para você. Minha margem é essa aqui, eu consigo pagar tudo, tá dando para fluir. Porque o cara, quanto menos imposto ele quer pagar, subentende-se que menos ele vai vender, né? Ou vai ficar vendendo a mesma coisa o tempo todo. Ou ele vai entrar com uma coisa que está muito mais difícil de fazer agora, como diz o amigo quer fazer Pix? Tributarista, quer fazer Pix. e quer sonegar, né? Cada vez mais ele tem um amigo que é advogado, tributarista da cidade de Campos, né? O professor Thiago José, um abraço para ele, que ele fala, o empresário hoje brasileiro, no Brasil, que ele sonega, ele é muito ousado negativamente, porque em algum momento a Receita vai te pegar e ela cada vez mais tem mecanismos e tem criado recursos para poder fazer isso. E você acha que essa manobra, né, essa adequação do Pix, começar a fazer parte desse movimento, tem a ver com diminuir cada vez mais essa inadimplência quando o assunto é Receita Federal? São impostos? Na verdade,
foi uma... Não gosto muito de falar negócio de lei, não, mas vou Aham, falar aham. que é uma instrução normativa 2219 do ano de 2024. O governo, na verdade, ele precisa de receita, né? Existe também uma questão que a gente tem que parar para analisar, que não é vantajoso para quem está correto, né? Ou seja, no sentido assim, eu estou pagando os meus impostos e existem pessoas ou empresas ou empresários ou equiparados a tal que não estão pagando. Então, fica uma concorrência desleal. E aí o governo já tinha esses mecanismos, né? Que é uma declaração chamada e-financeira, que na verdade é uma declaração que geralmente eram os bancos e empresas de cartões de crédito que eram obrigados a informar para a Receita de relativo a algumas negociações. Só que ela só fez o quê? Ela ampliou o leque e ela botou dentro desse balde, dessa bacia, colocou coisas como o Mercado Livre, o iFood, o Uber e por aí vai. Ou seja, muitas empresas que hoje são equiparadas a instituições financeiras, porque seguem a regra do Banco Central, elas vão ter que entregar declarações a partir de certo movimento. Então, até tem alguns memes aí na internet que falam, o país estava ruim, de repente veio a história do Pix, todo mundo passou a ganhar mais de 5 mil, né? Então, eu acho que o que a gente lá na Foros entende, já fizemos posts sobre isso, é que a preocupação é um pouco demasiada. O governo está te dando um prazo para você se organizar. Existem formas de você reestruturar a sua empresa ou o seu negócio, às vezes de uma forma híbrida, ou seja, parte de um modo, parte de outro. Existem atividades que você paga menos impostos, então você pode gerar nota. Você às vezes nem sabe que presta esse serviço ou que esse serviço pode ser enquadrado nessa atividade. Sim. Então você vai pagar menos imposto. Então às vezes é uma questão de planejamento tributário e entender como é que funciona a sua operação. Aí que vai essa questão que a gente estava falando lá no início, né, dos colegas que ficaram um pouco para trás naquela coisa clássica de fazer só escrita, Sim. de emitir a guia. Então, como profissional do marketing, né? Ele é um cara hoje que, se ele não está antenado, principalmente mídias digitais, LTV... E eu vou te dizer que na contabilidade pode ser até que esse cara consiga algum trabalho ou algum cliente, mesmo estando lá em 1998. Agora, no marketing, se o cara não tiver no dia 13... Hoje é dia 13 ou dia 14? No dia 14 de janeiro de 2025, esse cara não vende. Não vende. Porque é uma evolução constante, semanalmente, o tempo inteiro tem uma novidade e você precisa ir na onda dos caras, senão você fica para trás e não consegue oferecer para o seu cliente a atualidade ou o movimento que está acontecendo. Acontece que, falando de marketing especificamente, falta profundidade na comunicação e no posicionamento das marcas. Às vezes as pessoas têm muita informação, mas não significa que você saber vai fazer diferença na atuação do seu negócio. Então, você tem que saber implementar. Sem dúvida. Tem muita gente que sabe de muita coisa, mas não faz nada. Tem obesidade de informação, porque lê de tudo, entende de tudo. Mas quem disse que a gente consegue dar excelência a tudo, né? A gente entende, eu entendo de milhares de coisas, você entende de milhares de coisas, mas a gente é bem específico no que a gente quer entregar, porque a gente dá voz, integralidade no 100% daquilo. Agora, não significa que a gente não entende o que é um registro de marca, o que é um coworking, o que é... A gente sabe o que é, mas a gente não atua nesse lugar. Eu acho que na contabilidade esse recorte é muito importante, né? Porque você consegue trazer a atualidade para dentro do teu escritório, deixar as pessoas com uma informação super necessária, que é os impostos sobre o Pix, mas de uma forma muito clara, porque está tendo muito burburinho com isso, né? A gente vê fofoca de tudo quanto é lugar. Mas não é necessariamente imposto sobre o Pix. O Pix é uma forma de pagamento. Então, você tinha cartão de crédito, cartão de débito, TED, boleto. Todas essas formas de pagamento, aí tem outras também, né? Elas são tributadas. É uma forma de entrar receita dentro da empresa. Sim. Mesmo cara que paga em dinheiro. Então, o governo tem mecanismos de saber. Como o Pix se tornou um dos maiores meios de pagamento, até superando o cartão de débito, o governo está de olho para saber, será que caiu tanto assim a economia? Então, a gente é só organizar. Talvez a vida não mude muito. Agora, você acha que o cara que é MEI, de alguma forma, pode ser obrigado em algum momento a mudar de lugar por conta da transação? Ele está lá MEI, mas ele faz uma transação muito maior, né? Porque ele não tira nota de tudo que ele faz, enfim. Você acha que esse cara, em algum momento, por conta dessa nova... dessa nova normativa,
ele pode ter que ser obrigado a mudar a posição dele dentro do movimento contábil. Então, o cara é MEI, amanhã ele tem que virar limitado ou pequeno, né? Por conta desse movimento? Aí é aquela questão, ou ele muda, ele muda. Ou ele muda, porque, na verdade, se ele já tem todo esse movimento que já exigia dele, mas ele tinha como... Não era cobrado pelo governo para ir para uma limitada ou organizar o seu negócio, ou o governo vai mudar ele para lá. Ou ele vai ter que sair do negócio. Não tem o que fazer. Porque o governo, às vezes, ele vai te mandar uma cartinha amigável, você saiu do MEI e agora você, o que é pior, você não está nem no Simples Nacional, você é o lucro presumido. Nó. Que paga muito mais imposto, é mais impostos. complexo. E aí o governo faz isso assim de uma forma assim, meio maliciosa. Porque ele faz isso no meio do ano. E você só pode mudar para o Simples no ano seguinte. A gente tem essa história por aí, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual a possibilidade de as pessoas começarem a querer voltar para o CLT, hein, Vinícius? Você acha que isso é possível? Porque assustou muita gente. E aí tem muita gente que acha, eu ganho 5 mil reais, se eu tiver que ficar pagando imposto sobre o que eu declaro em cima disso, no final não vale a pena, quero voltar a ter carteira assinada. Você acha que isso é possível? Acho que é possível você ter um movimento nesse sentido, porque ficou muito vantajoso, por exemplo, motoboy. Motoboy. Por que eu vou virar CLT se eu posso ter 3, 4 e ganhar como MEI? Uhum. E agora, como que esse motoboy vai fazer? Se ele tem que... Na verdade, presta atenção, não tem nem o que querer, né? Porque a transação é feita automaticamente, isso é notificado lá do outro lado, né? Então, você vai ter talvez uma perspectiva de que ele comece a fazer conta. Porque a ideia do governo aprovar esse ano uma nova reforma no imposto de renda, né, na lei do imposto de renda, que ela vai isentar todo trabalhador que ganha até 5 mil reais. Então ele pode começar a fazer conta. Será que vale a pena eu sair ou não? Eu vou manter isso aqui, eu vou conseguir esse controle? Ou não, eu vou virar de fato uma limitada e vou pagar meus impostos, porque vale a pena. Só que isso você precisa fazer conta. E eu posso crescer além disso, né? Esse é o medo, na verdade. É essa pergunta que eu sempre faço para o empresário. O seu problema, você criou uma empresa para ter lucro e crescer, como você colocou, ou uma empresa para pagar imposto? Qual é o seu objetivo? Uhum. Então a gente foge muito do norte. Então a contabilidade ela se perde dentro desse processo, como você falou, é uma ferramenta de gestão, né? Sim. Você pensa gestão. Só que você acaba olhando para o cliente dizendo assim, não, é imposto, é imposto, é imposto. A vida não é só isso. O imposto está aí para todo mundo. Se Sim. você parar para pensar, vai pegar lá em cima. Agora, como é que eu faço para pagar menos imposto, né? Para ter o que a gente chama de... a gente vai... Não é sonegar por dentro, a gente vai pagar menos impostos, a gente chama de elisão. A gente não deixa de pagar o que deve, mas se tem um mecanismo que me dê um benefício ou, na verdade, uma possibilidade de eu ter uma redução de carga tributária, que eu não vou fazer? Perfeito. Nenhum problema. E Vinícius, quais são as novidades em 2025, barra essa que a gente acabou de falar, porque ela entrou, a vigência começou no dia 1º de janeiro, então essa novidade dessa nova normativa do PIX já é uma atitude de 2025. Existem outras previstas e que vocês aí do mundo da contabilidade sabem que a gente ainda não? Existem alguns benefícios que podem ser gerados para o movimento empreendedor a partir dessas modificações no ano de 2025? Fala para a gente de uma forma geral no que as coisas podem ser melhoradas, porque parece que virou um problema gigante, as pessoas não estão conseguindo enxergar como evoluir, né? Falando de investimentos, falando de onde diminuir o tributo aqui para aumentar ali, para colocar força de fato no crescimento de 2025. Bom, como você falou, né? Tem uma coisa que já é fato, né? 1º de janeiro veio com essa normativa em vigor. Para 2025, a gente ficar de olho na questão da possível mudança do imposto de renda, que aí a gente pode começar a fazer conta se vale a pena voltar para a CLT ou não. Então isso é uma coisa que vai rodar no Congresso esse ano. O outro ponto é ficar antenado também na uma grande reforma tributária, que ela está em trânsito dentro do governo, que você vai reduzir de fato a carga, o número de impostos que você vai pagar. Vão ter só 2, né, para dizer assim. E tem que estar, que é o CBS e o IBS, então tem que estar de olho nisso, porque começa a vigorar isso em 2026. Vai ser uma transição lenta, mas mesmo sendo lenta, você precisa se organizar. Se adequar, né? Que uma hora vai chegar, né? Então a conta chega a qualquer momento. As outras questões, eu acho que a gente às vezes vai ter um ano um pouco desafiador, não vou dizer que é difícil,
no que tange a economia, por conta da questão do dólar que está muito alto, Sim. dado o cenário internacional de alguns conflitos, né? Na Europa com a questão da Rússia que não termina, no Oriente Médio aquela questão de Israel com o grupo islâmico. A volta do presidente Trump, né, que ele é um presidente midiático, né, você gosta dele ou não, então ele traz algumas coisas que sacodem toda a economia internacional. Então o dólar impacta na nossa realidade. Né? Eu ia te perguntar isso. O dólar hoje você acha que tem impacto nas mudanças que estão sendo feitas no nosso e em todos os outros países? Tem. Porque ele é a moeda carro-chefe, né? A gente importa muita coisa e ele acaba tendo em cima da inflação, principalmente de alguns itens da cesta básica, como café, entre outros. E às vezes é mais desvantajoso para o produtor, por exemplo, de carne exportado que vender aqui, né? Já que o cara está comprando em dólar. Sim. Então, para ele é bom. Então, isso impacta na nossa qualidade de vida. Só que, assim, se a gente ficar só pensando em problema, a gente não cresce. Exatamente. Então, oportunidades surgem. Eu sempre amei essa frase. Não é um problema, uma solução para cada problema. As pessoas dão um problema para cada solução. Você traz um problema, vamos fazer assim, não, mas por isso, isso e isso. As pessoas estão acostumadas a darem desculpa para desculpar, né? Exatamente. E aí a gente não vai para lugar nenhum. Né? A gente não vai para lugar nenhum. Então, assim, existem benefícios fiscais, existem incentivos aqui na região, seja nessa cidade, como cidades vizinhas. Então, assim, é sentar, explorar. E eu acho que nos momentos de adversidade é que a gente faz esses rearranjos, né? E aí você, assim... Por exemplo, as pessoas acham que ter um profissional como você de marketing é algo caríssimo. E assim, o que é caro? Você pode dizer que às vezes pode ser expressivo, dependendo do que você vai fazer. Mas às vezes você vai pagar um valor que corresponde, sei lá, a 2% do seu faturamento, só que pode impulsionar a sua venda em 50%. Exatamente, o que as pessoas não conseguem ver. Na verdade, em todos os serviços, né? Mas o meu serviço é um ponto de referência, como você disse, porque as pessoas não conseguem entender que tipo de multiplicidade esse investimento traz para ele. E aí você não consegue entender que um material bem feito, uma comunicação clara, porque o que eu vejo muito nesse movimento? Eu trabalho com contabilidade e eu preciso falar, normalmente, as empresas que estão no digital, tá? Não é uma máxima, mas isso acontece, é raro, mas acontece sempre. É de as pessoas comunicarem para outros contadores. Não, eu não posso falar isso assim, senão o cara que está do outro lado vai achar que eu não sei. Mas presta atenção, você está vendendo para o cara que não entende de nada. Ele tem que entender. Então é o feijão com arroz bem feito, é a informação clara como a água. E o marketing, ele tem essa transparência. Mas o que faz as pessoas às vezes acharem que não é necessário? Porque eu já sei o que eu estou comunicando, mas quem disse que quem está do outro lado está entendendo o que você está falando como você gostaria? E às vezes não entende que o resultado não está vindo por isso. O cara não consegue vender porque o que ele está comunicando está indo de encontro a outro profissional da área e não está indo de encontro com quem realmente vai bancar as contas dele no mês, né? Então, a nossa perspectiva, falando de marketing, de posicionamento de marca, ela serve, inclusive, como uma consultoria para entender quem que é o público que vai consumir aquilo. A gente tem esse cuidado. Como você tem esse cuidado de saber que se a minha empresa precisa estar limitada no lucro presumido, que menos custos eu posso ter com os meus impostos. E eu acho que falta um pouco desse entendimento das pessoas do outro lado, né? De saber, de fato, quais são os investimentos que ela faz e para que eles servem. E às vezes é numa conversa informal que você tem essa escuta ativa, né? De entender a realidade da pessoa. E a gente faz isso de graça, a gente não está ali para escutar, para cobrar por hora necessariamente. E te dá uma sugestão, um guidance. Se Perfeito. você quer, vai. Perfeito. Bom, vocês sabem que eu não... Em todos os episódios eu falo isso, né? Eu não quero terminar porque eu acredito que todos os assuntos são relevantes, necessários. A gente entende que o empreendedor, ele joga nas 11. Então, no final, é necessário saber um pouquinho de cada coisa. É aquilo que a gente estava falando. A gente entende um pouquinho de cada coisa, mas não é expert em tudo, né, amigo? Não. E aí, Dá bem, né? Por isso a necessidade de ter profissionais incríveis como o Vinícius, comandando a frente da Fórum, junto dos sócios. Também tem o Colabora, que é um espaço também de oportunidade de negócios. Você pode, inclusive, ter lá, dentro da Fórum do Colabora, um espaço para você e para o seu negócio, como coworking. Tem oportunidade de espaços de evento, para você fazer o seu evento com 40 até 50 pessoas, onde você pode
colocar seu workshop, seu curso, seu treinamento. Então, eles criaram um universo, um ecossistema, onde você pode levar muito mais que só a solução contábil, mas uma solução de forma geral para a solução do seu negócio. Isso é incrível, amigo. Parabéns. Obrigado. Mas eu acredito que uma das questões que tem contribuído para o nosso sucesso, vamos dizer assim, né? Como você acabou de elencar, são essas parcerias, né? Eu acho que na vida a gente precisa ter parceiros, né? Sim, fato. Nós somos um ser social, nós precisamos estar em sociedade, nós precisamos estar coletivamente criando, construindo. Eu acho que isso que nos impulsiona para ter uma sociedade melhor. Perfeito. Obrigado por isso, Eu viu? agradeço. Obrigado Um mesmo. abraço a todos. Saudações. Beijo. Até o nosso próximo episódio do YouBiz Podcast e pode esperar que daqui pra frente é só empresário incrível. 2025 começando, segunda edição pronta, indo pra terceira e você sabe que 2025 fica pequeno para quem quer crescer. Beijo e até a próxima.